Boa tarde a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E é o capítulo 79. Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos. Aproveitando-as com sabedoria no trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sob a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo, medido pelas horas, é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Bem, nessa mensagem, nessa lição, a nossa mentora, Joana de Ângeles, ela vem nos recomendar, nos chamar a atenção para que nós saibamos aproveitar o nosso tempo de uma maneira mais útil, para que nós aproveitemos o tempo com sabedoria no trabalho do bem, porque o trabalho do bem é uma coisa muito gratificante. Quando nós trabalhamos no bem, quando fazemos alguma coisa em prol da sociedade, em prol dos menos favorecidos, a gente esquece nossos problemas, fica em segundo plano, a depressão vai embora, né? Pelo menos naqueles momentos em que a gente está empenhada naquele trabalho. Então, é uma coisa realmente que a gente tem que pensar, que a gente tem que saber aproveitar. Não ficar desperdiçando tempo com brigas, com picuinhas, com desavenças, ou com preocupações, muitas vezes, descabidas, desnecessárias, né? Então, que nós saibamos aproveitar o tempo de uma maneira melhor e, principalmente, focando no trabalho do bem, que isso, futuramente, só vai nos trazer benefícios, né, no lado espiritual. E, principalmente, também, não nos deixemos cair no desânimo, né? Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas aí, poxa, mas vai ser tão difícil, eu não tenho tempo, a gente desanima. E não devemos deixar que isso aconteça, devemos pedir forças, né, ao Criador, ao nosso anjo guardião, para que ele nos anime, nos dê essas forças, esse ânimo, para que a gente possa realmente fazer alguma coisa em prol do nosso semelhante, que acaba sendo em prol de nós mesmos. Tá? Então, é isso. Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor, por esta tarde que nos ilumina o coração, nos trazendo o conhecimento, o despertamento, que possamos todos nos abrir para receber os estudos que o Éder Andrade nos trouxe. Pedimos à veneranda que o envolva para que possamos todos compreender as suas falas e que nosso coração possa aceitá-las. Obrigado, Senhor. Abençoe a nossa tarde. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo possa estar junto a nós, por hoje e agora e por todo sempre. Hoje nós fomos convidados, assim, de surpresa, para substituir o orador. Estamos aqui para contribuir, falando um pouquinho a respeito do perdão das ofensas. Tema extremamente atual. Tão atual que, em alguns momentos, a gente chega a acreditar que a codificação ela não tem 170 anos. Ela pode ter 17, mas não 170 anos. Essa contemporaneidade das obras de Kardec, elas nos convidam a repensar a respeito do que está acontecendo com o mundo, com a sociedade e com nós mesmos. Jesus recomendou que perdoássemos
Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Já está difícil perdoar 7, quanto mais 70 vezes 7. Na época em que esse episódio ocorreu, os homens eram, moralmente falando, mais primitivos do que são hoje. Pessoas sem conhecimento, sem cultura, sem formação alguma, e acreditavam que a vingança, ela se encaixava perfeitamente na ideia da justiça. Então, muitas das vezes, quando as pessoas se reuniam para fazer, segundo eles, a justiça, na verdade estavam fazendo uma vingança, estavam realizando uma vingança. Quando Cristo nos convida a repensar e perdoar o nosso semelhante, Ele nos coloca numa posição bastante delicada. O perdão que nós vamos dar àquele que nos ofende, ele tem que ser um perdão sincero. E para ele ser sincero, nós temos que compreender que dentro do processo evolutivo, ontem eu poderia estar no lugar daquele indivíduo que hoje está cometendo um erro. Mas para isso é necessário uma compreensão maior da própria vida e da doutrina. Quando Jesus recomendou aos apóstolos que perdoassem 70 vezes 7, ele pediu, em outras palavras, perdoem sempre, independente do que os outros façam. E dentro das normas humanas, dentro da convenção humana, esse tipo de atitude, muitas das vezes, ela é vista como uma atitude ruim, aonde nós relevamos tudo o que acontece, de tal forma que nós não procuramos mostrar aos outros que eles estão errados. E às vezes nós educamos uma criança a devolver na mesma moeda o que ela recebe. Por um lado, nós estamos tentando preparar a criança para o mundo, mas por outro lado, nós podemos transformar um indivíduo dócil num indivíduo violento, principalmente se ele tiver tendência ou inclinação para isso. E a gente às vezes fica pensativo, puxa vida, como é que eu vou conseguir perdoar a todos que me ofendem, relevando, deixando passar, como se não tivesse acontecido nada? Dentro da minha cultura, dentro da minha história de vida, isso é uma atitude fraca. Se eu faço isso, eu estou demonstrando uma certa fraqueza, uma falta de personalidade, uma falta de pulso diante do meu semelhante. Mas quando nós temos uma compreensão maior e vamos vendo que dentro do processo evolutivo nós somos levados a viver situações aonde vamos ter que conviver com pessoas que cometem os mesmos tipos de erro que um dia, em outra encarnação, provavelmente nós cometemos, a gente precisa parar para pensar 2 vezes. Hoje eu estou aqui tentando me melhorar. Apesar de todo o esforço em estudar, como a companheira convidou a todos aqui, para aproveitarem a oportunidade dos cursos, tentando se melhorar, tentando se esclarecer, eu ainda tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus arrastamentos. Tem momento que eu me pego pensando coisas que eu não deveria, mas eu estou tentando, inclusive, vigiar os meus pensamentos de maneira a não recair em formas de pensamento arredias, até mesmo vingativas, porque a sociedade, ela está passando por um momento de transformação muito grande. Nós estamos sendo testados quase que diariamente por todos aqueles que nos cercam, a começar pelos nossos familiares, as pessoas no meio em que trabalhamos, até mesmo na casa espírita. É um teste de paciência, um teste de boa vontade tremendo, aonde em alguns momentos a gente chega até a se questionar, parece até que eles estão querendo levar a gente ao extremo para ver até onde a gente aguenta, até onde a gente suporta a pressão de ter que relevar, ter que deixar passar. Isso é comum quando nós não temos a compreensão maior da vida espiritual. E nós encaramos como se toda a existência fosse exatamente o que nós estamos vivendo aqui. Nascemos, a vida começou num berço e vai terminar numa sepultura, num túmulo.
Com isso, o que acontece? Nós, muitas das vezes, ficamos numa situação delicada, muito delicada, porque a gente se depara com pessoas que são extremamente grosseiras, agressivas, violentas, e a gente, às vezes, fica numa situação muito vulnerável. Eu não quero retribuir na mesma moeda o mal cometido, mas eu não consigo conviver com essas pessoas. E, às vezes, nós temos que dar um passo atrás e mantermos uma distância estratégica daquelas pessoas que nos fazem mal. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso. Por quê? Porque ainda não evoluímos o suficiente para conviver com todo tipo de personalidade possível e imaginável, escutar tudo que essas pessoas dizem sem não mexer com a gente em um determinado aspecto. Estamos num processo de transformação de ordem moral. E nesse processo de transformação, as pessoas implicam por qualquer coisa. Futebol, política, e assim vai. E as implicâncias, elas podem começar de uma forma simples, como uma briga de trânsito, e terminar com uma morte. Aonde o indivíduo que cometeu aquele desatino, ele vai precisar de 2 ou 3 encarnações para poder consertar o mal cometido. E quando nós temos essa consciência de que nós estamos tentando não recair em situações que nos levem a errar, a gente precisa ficar alerta. Por isso que o Cristo diz, não retribua o mal com o mal, releve, perdoe. Porque se você não perdoa e você às vezes quer tirar satisfações com uma pessoa que está em perfeito estado de desequilíbrio, muitas das vezes, a partir daí, nós podemos ter uma situação complicada. Até mesmo em alguns edifícios, já nós tivemos casos de brigas em garagem por problema de vaga, em terminar com morte de um dos condôminos, porque um acabou perdendo a paciência e matou o outro. Então, se nós temos essa fragilidade tão grande, fragilidade de ordem moral, as observações do Cristo há 2000 anos atrás ainda são válidas hoje, que nós devemos ter cautela a lidar com o nosso semelhante, principalmente as pessoas que nós não conhecemos. E em alguns momentos, mesmo que a gente se sinta ofendido, que a gente perdoe, porque nem sempre o ofensor fez aquilo com a intenção de nos ofender. Se ele fez, o problema é dele. Ele é que vai responder pelaquela atitude impensada. Mas nós temos que, digamos assim, rever a maneira com que nós ouvimos o que as pessoas dizem. Porque existem pessoas, e os amigos aqui hão de convir, que existem pessoas que você não consegue fazer um comentário. Ela acha que tudo aquilo que você comenta com ela é uma crítica. E com isso nós temos que aprender a ouvir, temos que aprender a nos relacionarmos, a ponto de, muitas das vezes, escutarmos coisas que nós não vamos gostar, mas teremos que ficar do nosso canto. Não é colocar o rabo entre as pernas, como se dizia antigamente, é ter a consciência tranquila de que nós estamos sabendo que aquele tipo de situação é uma provocação, e aquela provocação, ela pode nos levar a um desequilíbrio. Eu já tive chance de contar aqui para os amigos que Chico Xavier, ao longo do seu trabalho, lá em Pedro Leopoldo, no atendimento aos necessitados, a fila interminável a qual o Chico atendia, varava a madrugada. E às vezes aconteciam coisas inesperadas, que eram verdadeiros testes para o Chico. Nós temos um conhecido, Gerson Sestini, que ele conheceu muito de perto o Chico, e teve uma vez que ele foi até lá e resolveu entrar na fila, para ser atendido junto com os outros na fila. Em vez de furar a fila, já que não era um necessitado, era um visitante de uma outra casa espírita, eles resolveram entrar na fila e aguardar o atendimento na ordem da chamada. E perceberam que um homem transtornado resolveu criar uma confusão, dizendo que Chico devia a ele uma determinada importância. E Chico foi pego de surpresa,
porque no processo de atendimento aquilo causou um transtorno muito grande. E o Chico, com a maior paciência do mundo, chamou os seus assistentes, pediu que os assistentes providenciassem a quantia que o homem dizia que ele devia, pagou ao homem, o homem foi embora e o Chico continuou atendendo aquela fila interminável como se não tivesse acontecido nada. E eles ficaram indignados, porque eles esperavam uma reação diferente do Chico. Mas o Chico percebeu que aquela provocação era para desarmonizar o trabalho, e a importância que o homem pedia era algo que ele próprio poderia repor depois. E muitas das vezes, no nosso caminho, nós nos deparamos com situações que são um convite a pararmos o que estamos fazendo e darmos atenção a algo que não nos diz respeito e que não vai nos levar a lugar nenhum. E às vezes nós paramos para prestar atenção a coisas que não nos vão ajudar em nada, mas a nossa curiosidade é muito grande do ser humano e a gente sempre para prestar atenção. E a passagem, ela nos convida a percebermos que às vezes acontecem coisas para testar a gente, principalmente quando nós resolvemos trabalhar numa casa espírita, ajudando como colaboradores ou futuramente como médiuns. Você vai sair de casa, o telefone toca, é alguém querendo falar com você, uma pessoa conhecida, e nós ficamos às vezes sem graça de dizer para a pessoa, olha, depois eu falo contigo, agora estou indo para a casa espírita. No início a gente tem uma certa dificuldade, com o tempo nós vamos ganhando uma certa facilidade de resolver as situações, dizer, eu falo contigo depois, e eu não me sinto constrangido em desligar o telefone, porque um amigo me ligou, que eu não vejo há muito tempo, quer conversar comigo agora. Não dá para falar contigo, não. Eu falo com você depois. Agora eu tenho um compromisso. E com o tempo a gente vai ganhando essa facilidade e vamos perdendo esse milindre de nos esquivarmos as coisas que dificultam a nossa caminhada. E quando nós nos deparamos com ofensas, com acusações graves, que muitas das vezes, aparentemente nessa encarnação, nós não fizemos nada para isso, o que nós devemos fazer? Orar pelos nossos ofensores, colocar o nome deles na casa espírita, na caixinha de vibração, mesmo com uma certa dificuldade. Às vezes acontecem coisas que nós não fizemos nada, pelo menos nessa encarnação, que justifique aquela atitude. Nós temos que ter a consciência de que aquilo é um teste para ver até que ponto nós estamos aprendendo e assimilando aquilo que estamos estudando e compartilhando aqui. E precisamos aprender a perdoar de coração, porque se nós conseguirmos perdoar de coração na proporção exata da ofensa recebida, o mérito será muito grande, porque nós teremos o entendimento perfeito, que o indivíduo que está nos ofendendo, ele muitas das vezes pode ser um instrumento das sombras para nos desestabilizar, ou ele está sendo um credor do passado que está batendo a nossa porta por uma antiga dívida, ou nós fomos conduzidos pela própria vida a nos depararmos com pessoas que apresentam o mesmo padrão de desequilíbrio que em vidas anteriores nós fizemos outras pessoas a viverem. De uma forma ou de outra, estaremos resgatando compromissos. E se uma ofensa é um resgate de um compromisso, uma boa oportunidade para saldar esse compromisso bem. E como é que nós vamos fazer isso? Tendo a consciência de que se eu não fiz nada, aparentemente, que justifique aquela atitude, aquele indivíduo pode estar sendo usado como um instrumento para me testar, para ver até que ponto eu estou conseguindo viver na prática aquilo que nós estudamos aqui, que é muito fácil falar para os outros. É muito fácil, numa reunião como nós teremos hoje do estudo do Livro dos Espíritos, nós lermos uma passagem e fazermos uma reflexão. E essa reflexão ela é comentada com uma turma e essa turma pergunta, aproveita o momento para uma troca. Porém, nós
que fomos convidados a participar, temos que vivenciar no nosso dia a dia as situações que nós estudamos e aprendemos, porque senão não faz sentido nenhum. É exatamente nesses momentos que nós vamos compreender exatamente a dimensão do que é perdoar as ofensas. Quando temos a oportunidade de participar de outros trabalhos da Casa Espírita, principalmente no que diz respeito à parte de desobsessão, onde temos chance de presenciar manifestações e testemunhos valiosíssimos de experiência de companheiros que desencarnaram em sofrimento e que chegam até nós para agradecer, para pedir ajuda, para buscar um esclarecimento. E nós temos depoimentos tão interessantes que elucidam a nossa própria dificuldade. Às vezes nós encarnamos em determinadas condições porque precisamos viver certas experiências, que um dia nós teremos a revelação da verdade ao retornarmos à pátria espiritual. Mas por que eu precisei passar por isso? É muito comum. Eu não fiz nada, aparentemente, para merecer estar passando pelo que eu estou passando. Então, normalmente, nós nos achamos sempre injustiçados e ficamos muito sensibilizados por passarmos por situações que desafiam a nossa paciência, a nossa boa vontade, a nossa dedicação. Tem momentos que você volta, abre o Evangelho, na esperança que caia uma página ao acaso que vai direitinho ao problema que você está vivendo. Por quê? Porque você não sabe explicar por que você está passando pelo que está passando. Parece até que você procura evitar cometer erros, mas parece que qualquer coisa errada chama sua atenção. O tempo todo, por intermédio da esposa, do filho, do companheiro de trabalho, até mesmo na casa espírita. E às vezes a gente acha, por acaso, que não fazemos nada certo, porque sempre tem alguém nos chamando a atenção. Na verdade, nós nos sentimos assim. Somos nós que nos sentimos chamados a atenção. Como muitas das vezes, aqueles que nos ofendem, eles não nos ofendem, eles dizem alguma coisa, nós é que nos sentimos ofendidos. Existe uma passagem muito bonita, por volta de 1945, 46, logo após a Segunda Guerra Mundial, na Índia, Mahatma Gandhi, ele vinha sofrendo severas críticas pelos jornais da época, aonde os jornalistas o acusavam de muitas coisas. E um desses jornalistas foi procurá-lo para uma entrevista e perguntou a ele: o senhor não se sente ofendido com tantas críticas? Não. Mas por quê? Mas ninguém me ofende. As pessoas dizem aquilo que elas desejam dizer. Eu só me sinto ofendido se eu achar que aquilo que está sendo dito é realmente ofensivo. Então, é curioso que um espírito de escola, ele não se ofende por qualquer coisa que seja dita. Qualquer palavra mal colocada, qualquer provocação, qualquer assédio. Nós somos pessoas muito pouco evoluídas e qualquer comentário distorcido já é o suficiente para nós olharmos meio de lado. Nós não aceitamos crítica de espécie alguma. Às vezes chega a ser até difícil conseguir sugerir a uma pessoa uma ideia nova, porque a pessoa não aceita. A dificuldade, ela é tão grande de nós assimilarmos novos conceitos que nós temos que parar e pensar que, às vezes, o sentimento de ofensa tem muito a ver com a nossa pouca evolução moral. A companheira aqui fez uma sugestão, e nós podemos até fazer um reforço, de uma obra secundária, terciária da doutrina espírita, se nós podemos dizer assim, passagens muito importantes que podem nos ajudar a mudar a nossa casa mental.
Às vezes estamos num ônibus, estamos em algum ambiente, numa sala de espera, e nós, ao invés de ficarmos conversando qualquer coisa, nós podemos perfeitamente abrirmos um livrinho, qualquer livro, da Joana de Ângeles, Chico Xavier, e fazermos uma leitura moralmente evoluída, de maneira a mudarmos o tônus da nossa casa mental. De forma que a gente, às vezes, no mesmo ambiente que outras pessoas, vai se sentir menos agredida, até porque a gente passa a enxergar as coisas por um outro prisma. E é exatamente isso que a doutrina espírita nos faz. Ela começa a nos mostrar que nós podemos enxergar a realidade por um outro prisma e que esse outro prisma pode modificar a forma com que nós não apenas ouvimos as coisas, mas também as entendemos. Porque, estando num ambiente extremamente abalado, como um jogo de futebol, onde as pessoas estão mobilizadas emocionalmente, qualquer palavra dita pela torcida adversária é como se acendesse um barril de pólvora, um pavio de um barril de pólvora. Então, às vezes, a gente tem que ter uma certa cautela no que a gente vai dizer. André Luiz nos conta passagens em que ele, naquelas caravanas que são feitas no plano espiritual, recebe a orientação de não falar com ninguém, não conversar com espírito algum que lhe puxe a palavra. Por quê? Porque no momento que ele desvia a atenção e dá atenção àquele indivíduo que está num padrão mental completamente diferente, ele pode mudar a sua faixa de sintonia. E é exatamente a nossa grande dificuldade. Nós, muitas das vezes, nos sentimos ofendidos com coisas que acontecem, porque, infelizmente, mantemos o nosso padrão vibratório muito baixo. Um estudo doutrinário, uma leitura, ajuda. Não vai resolver de uma hora para outra, até porque depende muito de cada um de nós, são nossas escolhas. E, às vezes, na nossa escolha, a gente faz escolhas equivocadas, nem sempre nós fazemos as melhores escolhas. E, com isso, o que acontece? A gente acaba demorando muito a mudar. Essa mudança que nós tanto falamos, que é a reforma íntima, a reforma moral, a mudança de valores emocionais, é uma coisa que pode ser promovida, como tem nas escolas aquelas classes de aceleração. As turmas que a casa oferece estudo é como uma classe de aceleração, onde nós nos reunimos ali, trocamos ideias, as pessoas perguntam, a gente conversa, aquilo que a gente não sabe estuda para explicar semana que vem, de tal maneira que todos nós estamos estudando, tanto os instrutores como os alunos, se nós podemos dizer assim, os participantes, de forma que a gente está revendo valores. E essa renovação de valores faz com que coisas que antigamente tinham um grande peso, hoje não tem mais peso nenhum. Chega a ser até uma coisa meio cultural. Por quê? Porque nós vamos percebendo que somos nós que damos peso às palavras, somos nós que damos importância ao que o outro fala. No livro, no Evangelho, nós temos algumas passagens onde cada um deve fazer o que está a seu alcance para ajudar o semelhante. Se o semelhante não quer ser ajudado, isso já não é um problema nosso. Cabe a nós oferecer a oportunidade de ajuda. A pessoa que deseja ser ajudada, ela busca ajuda. Então, o processo de transformação, ele é um processo de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. Então, o indivíduo ele tem que desejar se melhorar, como eu tive chance de ver na televisão, onde existe agora esses grupos de pessoas que se reúnem, são os alcoólatras anônimos, e você tem também pessoas que são convulsivas em outras questões, até mesmo amorosas, onde as pessoas se reúnem para falar das suas dificuldades. E é curioso, porque a gente vê o indivíduo dando um depoimento, a dificuldade que ele tem de se desapegar de determinadas paixões, que ele sabe que ele sofre, mas que ele tem dificuldade de se desapegar.
E esse processo de desapego não é uma coisa que se dá de hoje para amanhã. É necessário um trabalho muito grande, onde nós vamos mudando a maneira que nós focamos as coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes nós damos uma importância muito grande a valores materiais e muito pouco aos valores morais. Como eu disse aqui, ao longo do nosso caminho acontecem muitas coisas. E essas coisas, elas podem nos desviar do caminho reto. Por nos desviarem do caminho reto, a gente às vezes se deixa arrebatar por coisas que não têm nada a ver. Ficamos ao longo do caminho, nunca chegamos na hora, porque ficamos por conta de algo que a gente viu, que chamou a atenção, algo que nos despertou a curiosidade. Mas quando a gente tem aquele objetivo, não, eu faça chuva ou faça sol, eu estou lá. A não ser que aconteça um problema de saúde, um problema mais grave, aí não há tanta necessidade assim. Mas eu preciso assumir esse compromisso, é um compromisso que eu estou assumindo comigo mesmo. Eu até posso dizer isso para os amigos. Não é a casa que precisa de mim, sou eu que preciso da casa. Sou eu que preciso estar aqui na casa, usufruindo do que a casa nos oferece, porque é um caminho para que eu possa me melhorar. Então, se eu não estiver aqui, a casa vai arrumar outra pessoa para colocar no meu lugar. E quando a gente vai tendo essa consciência, a gente vai percebendo que somos nós que temos que mudar o nosso ponto de vista diante das coisas que acontecem no mundo. E quando você vai mudando, você vai girando o peso de importância de uma coisa que, historicamente, culturalmente falando, sempre foi dado. Aonde você vai esvaziando o peso de importância de determinadas coisas, que não tem importância nenhuma por uma questão de tradição, nós vamos valorizando outras. E o próprio Cristo demonstrou isso durante o período que ele estava aqui na Terra, quando ele disse que nós não devemos nos pegar tanto aos valores materiais, porque os valores materiais, tudo que é da matéria vai ficar aqui. Até o próprio corpo fica. Quando nós nos desligarmos da matéria, nós que somos espíritos, vamos deixar aqui na matéria tudo. É lógico que a gente não vai se desfazer de tudo que nós temos, como Mahatma Gandhi se desfez, a ponto de ter, ele tinha, quando desencarnou, apenas a roupa do corpo. Ele era um espírito completamente diferente, um espírito evoluído, ele via as coisas de uma outra forma. Agora, nós podemos já iniciar esse processo de desapego, essa renovação de valores emocionais, tentando aprender um pouco, não nos deixando arrebatar por paixões tão doentias do mundo material, e sim pelos valores eternos, valores espirituais que, se nós soubermos cultivar, nós teremos uma resposta um dia. E essa resposta ela será muito importante, porque no momento da dor moral, quando ela chega e bate à nossa porta, a gente muitas das vezes não sabe como vamos reagir. Quando acontece uma situação inesperada, é uma doença que se apresenta de uma hora para outra, de forma súbita, a perda de um ente querido, são nesses momentos que nós vamos dar o grande valor que a doutrina pode nos ajudar. Quando ocorre uma reviravolta maluca financeira na nossa vida, onde nós perdemos tudo e temos que recomeçar, e esse tranco, ele é tão grande que, por mais que a gente tente se readaptar, a gente não consegue. Parece que nós morremos em vida e renascemos numa outra existência, só que estamos na mesma encarnação. Isso tudo vai nos ajudar a ter uma releitura. Então, quando um companheiro de caminhada nos ofender, às vezes a ofensa nada mais é do que ele tocar numa velha ferida que nós ainda somos portadores. Porque, como eu disse aqui, nos trabalhos de desobsessão da Casa Espírita, quando nós temos a oportunidade de ouvir os depoimentos dos companheiros que já desencarnaram, e eles trazem revelações que são realmente
alguma coisa que mexe com a nossa estrutura, eles procuram nos mostrar que as nossas dificuldades hoje em lidar com o semelhante estão ligadas diretamente às nossas atitudes em vidas anteriores. Ou seja, nós vamos nos sentir incomodados toda vez que alguém tocar em algum assunto ou em algum ponto de uma vida anterior nossa que não foi bem resolvido. Então, se nós tivermos uma dificuldade no campo afetivo e alguém fizer um determinado comentário, a gente pode se sentir incomodado. Então, a ofensa é uma coisa muito relativa. E, infelizmente, a nossa sociedade, às vezes, ela é cruel, né? Porque rotula e faz certos comentários que são piores do que uma ofensa. O indivíduo, quando ele coloca determinados rótulos, porque o indivíduo se encaixa naquele padrão, às vezes é até pior do que uma ofensa. Porque a pessoa, dependendo da cultura, dependendo da faixa etária, dependendo de tudo, o indivíduo se vê naquela condição sem ter como sair. Vamos dar alguns exemplos engraçados, só os engraçados. Antigamente, quando a mulher passava dos 22 ou 23 anos e não casava, ia ficar para a titia, na verdade. Esse comentário tão sutil hoje pode ter feito muita moça sofrer muito há bastante tempo atrás. Porque ela se sentia rejeitada por todos, uma vez que não conseguia, afetivamente falando, se identificar com ninguém. Hoje, as meninas hoje não estão nem aí. Eu digo isso pela escola pública. Se arruma um namorado, não deu certo, depois arruma outro. Então, com isso, a gente às vezes se surpreende, porque aqueles comentários jocosos, como se dizia antigamente, que era feito, era pior do que uma ofensa. Porque, às vezes, o indivíduo ele fala algo ofensivo numa situação de desabafo. Nós amplificamos aquilo que ouvimos devido aos nossos recalques. São os nossos recalques que amplificam o peso das palavras. E se nós pararmos para perceber, por que nos sentimos tão ofendidos assim? Porque ele tocou numa ferida moral. E o que nós vamos fazer? Vamos ficar calados? Sim, vamos ficar calados. Ah, mas isso não é atitude correta. Eu não levo desaforo para casa, dizia meu avô. Eu dou o troco na mesma moeda. Mas não foi isso que o Cristo nos ensinou. E embora muitas das vezes a gente saiba que algumas pessoas até merecem receber na mesma moeda que dão, não seremos nós que faremos isso. Essas pessoas encontrarão alguém que faça para que elas também se toquem, que elas estão agindo de forma errada. E se nós já estamos percebendo que aquela não é uma atitude correta, cabe a nós rompermos o círculo vicioso desse ping-pong de agressões, no toma lá da cá, e conseguirmos sair fora, mesmo que isso represente algum sofrimento interno para nós. Para que a gente possa finalizar, era muito comum dizer, eu estou cansado de engolir sapo, não é verdade? Porque, no fundo, eu gostaria de dar a resposta que as pessoas merecem ouvir. Nós engolimos os sapos porque nós não compreendemos o porquê aquelas palavras têm um peso tão desagradável no nosso mundo mental, porque elas mexem com lembranças que nós não conseguimos resolver. Quando temos a oportunidade de tratar vidas anteriores, através de uma terapia de vidas passadas, nós vamos conseguir entender que determinados comentários soam como ofensivos porque estabelecem uma ligação psíquica com uma lembrança mal resolvida. E quando Cristo nos disse, perdoa e segue, para que você não realimente essa ligação mental, já que é tão difícil compreender,
a melhor maneira é não realimentar, porque hoje já é possível compreender. Hoje já é possível. Então, antigamente, a gente não compreendia. A gente achava que as palavras, dependendo da entonação e a pessoa que falava ou a colocação, soavam de forma extremamente ofensiva. Hoje, a gente tem que tentar não se sentir ofendido com o que os outros dizem, embora eles possam até dizer com o intuito de ofender, mas nós temos que compreender que nós nos sentimos assim pelas lembranças que ainda somos portadores, lembranças no nosso inconsciente. É o que Dr. Jorge Andréa costuma dizer ainda agora do outro lado, são as lembranças que ficam lá nos recôncavos, né? Lá no fundo, né? Nos escaninhos do nosso inconsciente. Que a paz do Cristo possa estar sempre junto a nós e que oportunidades como essa sejam oportunidades abençoadas, aonde paramos um pouquinho para refletir em cima de questões fundamentais que vão ajudar a cada um que aqui se encontra no processo de mudança de ordem moral. Muita paz para todos.